Em uma pequena aldeia às margens de um grande rio, morava um jovem chamado Daniel. Ele era conhecido por sua força física e capacidade de trabalho, mas havia algo que sempre o incomodava: seus desejos. Não os desejos simples como a fome ou a sede, mas aqueles desejos que pareciam incontroláveis, os desejos carnais, aqueles impulsos que o afastavam dos seus objetivos maiores. Esses desejos o faziam sentir-se dividido entre o que ele queria fazer e o que sabia ser certo. Ele sabia que, se continuasse a ceder às tentações, sua vida nunca seria verdadeiramente completa. Daniel se sentia como um escravo de seus próprios impulsos. Muitas vezes, ele ficava sozinho em seu quarto, olhando para o teto e se perguntava: por que sou tão fraco diante dos meus próprios desejos? Por que me sinto incapaz de controlá-los? Ele sabia que isso o estava consumindo, mas não sabia como parar. Ele tentou várias vezes, mas sempre acabava cedendo à tentação. Quando isso acontecia, sentia-se vazio, como se estivesse desperdiçando sua vida. Em uma tarde comum, enquanto caminhava pela floresta próxima à sua aldeia, Daniel ouviu um rumor sobre um velho sábio que vivia nas montanhas. Esse homem, que já fora um mestre em sua juventude, tinha uma fama de ser capaz de ajudar aqueles que estavam perdidos em seus próprios desejos. O sábio era conhecido por sua profunda compreensão da mente humana e da força interior, algo que Daniel sentia que precisava desesperadamente. Decidido a encontrar uma solução para seus problemas, Daniel começou sua jornada. A viagem até a montanha não foi fácil. O caminho era longo, rochoso e íngreme, mas ele sentia que precisava seguir em frente. Durante a caminhada, seus pensamentos estavam voltados para o que o esperava no final. Talvez o sábio tenha a resposta que procuro, pensava ele. Algo que me ajude a dominar esses desejos que me fazem fraco. Finalmente, após dias de viagem, Daniel chegou à cabana do sábio. Ela estava isolada no alto da montanha, com vista para a imensidão da floresta abaixo. O sábio, que já era idoso, estava sentado em frente à cabana, olhando calmamente para o horizonte. Ao ver Daniel se aproximando, o homem sorriu levemente e acenou com a mão, convidando-o a se aproximar. Você veio para aprender a controlar seus desejos, não é? Disse o sábio com uma voz tranquila, mas firme. Daniel, um tanto surpreso pela clareza do homem, assentiu com a cabeça e disse: sim, mestre. Eu tenho lutado contra esses desejos carnais que me controlam. Não sei mais o que fazer. Eu me sinto perdido e fraco. O sábio olhou para Daniel por um momento, como se estivesse avaliando sua sinceridade, e então respondeu: eu posso te ajudar, mas primeiro você deve entender algo importante. O que você chama de desejos carnais são apenas manifestações de uma energia maior que você ainda não aprendeu a controlar. O primeiro passo é entender que você não pode lutar contra eles, mas sim transformá-los. Daniel olhou curioso, sem saber o que o sábio queria dizer. Mas, mestre, como posso transformar algo que me controla, algo tão forte? O sábio sorriu e disse: eu vou te ensinar um caminho. Um caminho que exige paciência, reflexão e a capacidade de se ouvir. Mas antes de mais nada, preciso que você faça algo por mim. O jovem olhou para o sábio, ansioso para saber o que deveria fazer. Eu quero que você passe 3 dias aqui, sem fazer nada além de observar seus próprios pensamentos e impulsos. Nada de buscar distrações, nada de procurar respostas rápidas. Apenas observe. Vou te ensinar o poder de simplesmente ouvir a sua mente. Daniel não entendeu completamente, mas aceitou o desafio. Ele estava determinado a aprender. Então, o sábio indicou um pequeno espaço perto da cabana onde Daniel poderia ficar. Durante os 3 dias, ele não deveria falar com ninguém, nem buscar algo para ocupar sua mente. Apenas deveria observar seus próprios pensamentos e desejos. Nos primeiros momentos, Daniel se sentiu incomodado. A solidão e o silêncio pareciam difíceis de suportar. Ele começou a perceber o quão ocupado seu pensamento estava, como sua mente parecia nunca parar de se mover, de um desejo para outro. O impulso de querer algo, mesmo que fosse algo momentâneo e fugaz, estava sempre presente. Ele percebeu que cada pensamento gerava uma ação ou desejo,
e isso se repetia sem fim. Nos primeiros 2 dias, Daniel lutou contra isso. Ele tentava silenciar seus pensamentos, afastando-se da tentação de ceder. Mas no 3º dia, algo mudou. Ele começou a perceber que seus desejos não eram algo a ser temido ou rejeitado, mas algo que precisava ser compreendido e direcionado. Ele viu que, ao invés de se afastar daquilo que o incomodava, deveria acolher e entender o que estava por trás desses impulsos. O que ele descobriu foi algo que nunca havia imaginado. Ele não precisava combater seus desejos, mas transformá-los, dar-lhes um novo propósito. Ele poderia usar aquela energia para algo maior. Ele podia direcionar sua força para seus objetivos, suas paixões, sem ser escravo daquilo que a mente achava ser mais fácil ou momentâneo. Quando o 3º dia terminou, Daniel se sentiu diferente. Ele não estava mais lutando contra seus desejos, mas os havia aceitado como parte dele, e agora sabia como canalizá-los para o que realmente importava. Ele sabia que sua jornada estava apenas começando, mas sentia dentro de si uma força renovada. Agora você sabe, disse o sábio, vendo a transformação no jovem. Você não pode controlar tudo o que sente, mas pode controlar o que faz com o que sente. O segredo para dominar seus desejos é não lutar contra eles, mas entendê-los e direcioná-los com sabedoria. Daniel agradeceu profundamente ao sábio e se preparou para voltar para sua aldeia, agora com uma nova visão sobre si mesmo e sua vida. Ele sabia que os desafios continuariam, mas agora ele tinha a compreensão necessária para enfrentá-los com força interior. Nos meses seguintes, Daniel aplicou o que aprendera em sua vida diária. Cada vez que um desejo impulsivo surgia, ele parava e refletia antes de agir. Ele não mais se sentia à mercê de suas emoções e impulsos. Agora, ele era capaz de reconhecer os sentimentos que surgiam e observá-los sem se deixar dominar por eles. Ele tinha aprendido a arte de dar espaço à sua mente e deixar que ela se acalmasse antes de tomar qualquer ação. O caminho, no entanto, não foi fácil. Daniel percebeu que o processo de transformação era contínuo. Não era algo que ele faria uma única vez e ficaria imune a qualquer tentação. A cada novo dia, ele precisava praticar o que o sábio lhe ensinara. Observar, compreender e direcionar seus desejos. Ele passou a ver seus desejos carnais não como inimigos, mas como partes da sua energia vital, algo que, se não fosse controlado, poderia se transformar em algo destrutivo, mas que, quando bem direcionado, poderia lhe dar a força necessária para crescer. Em uma tarde, enquanto trabalhava na lavoura de sua aldeia, Daniel foi abordado por um velho amigo, Henrique. Henrique era conhecido por ser um homem impulsivo, sempre buscando gratificação imediata e muitas vezes sofrendo as consequências disso. Ele se aproximou de Daniel com um olhar preocupado. Daniel, eu te vi mudar. Algo em você está diferente. Você parece mais calmo, mais focado. O que aconteceu? Henrique perguntou. Daniel sorriu e, com um olhar tranquilo, respondeu. Eu aprendi a ouvir meus desejos, Henrique. Antes eu pensava que a única forma de ser feliz era ceder a tudo o que minha mente queria. Mas agora, entendo que o verdadeiro poder está em dominar esses desejos, não deixando que eles me controlem. Henrique olhou para ele incrédulo. Mas como você consegue? Eu não consigo mais me controlar. Sempre me deixo levar pelos meus impulsos e acabo me arrependendo depois. Daniel o olhou com compreensão e disse: O segredo não está em reprimir os desejos, Henrique, mas em dar-lhes um novo propósito. Quando você canaliza suas energias para algo maior, algo que realmente importa, seus desejos se tornam aliados. Ao invés de tentar reprimir sua energia, você a usa para alcançar seus objetivos e ser a melhor versão de si mesmo. Henrique ficou em silêncio, refletindo sobre as palavras de Daniel. Ele sabia que sempre admirara o jovem pela sua força, mas agora via algo ainda mais poderoso. A força interior que vinha da autodominação. Ele queria entender mais, queria seguir o exemplo de Daniel. Você poderia me ensinar, Daniel? Henrique perguntou com um brilho nos olhos. Eu também quero ser capaz de controlar meus impulsos e viver com mais propósito. Daniel olhou para o amigo,
vendo nele o mesmo potencial que o sábio havia visto nele. Claro, Henrique, a jornada não é fácil, mas todos têm a capacidade de mudar. O primeiro passo é começar a observar seus pensamentos e entender o que eles realmente significam. Não se trata de reprimir seus desejos, mas de escolher o que é melhor para você no longo prazo. Nos dias seguintes, Daniel e Henrique começaram a conversar sobre os desafios da vida e os desejos que todos enfrentavam. Daniel compartilhava os ensinamentos do sábio, e Henrique começava a ver como sua vida estava sendo transformada. Ele já não se sentia mais controlado pelas suas emoções. Embora ainda houvesse momentos de tentação, ele agora sabia como tomar um passo atrás, observar e decidir qual seria a melhor ação a tomar. Com o tempo, Henrique passou a entender que os desejos carnais não eram uma prisão, mas uma oportunidade de crescimento. Quando ele aprendeu a direcionar seus impulsos para alcançar objetivos maiores, começou a experimentar uma paz interior que antes não conhecia. Ele sabia que a verdadeira liberdade não estava em ceder a cada impulso, mas em dominar a si mesmo. Daniel, por sua vez, continuava sua jornada de autodominação. Ele sabia que não havia um fim para o processo, mas estava confortável com a ideia de que o verdadeiro crescimento é um caminho contínuo. Cada vez que ele conseguia dominar um desejo, sentia-se mais forte, mais centrado e mais alinhado com o propósito de sua vida. O tempo passou, e a aldeia inteira começou a perceber as mudanças em Daniel e Henrique. Eles não eram mais os mesmos homens de antes. Eles haviam se transformado em exemplos de força interior e autocontrole. Muitos começaram a procurar os dois em busca de conselhos, e Daniel, com humildade, compartilhava tudo o que aprendera. O sábio, que ainda morava nas montanhas, soubera da transformação dos dois jovens e ficou contente em saber que seus ensinamentos haviam florescido. Ele sabia que, embora a luta contra os desejos fosse uma jornada pessoal, ela poderia ser compartilhada com os outros, ajudando todos a alcançarem um maior nível de paz e harmonia em suas vidas. Certo dia, Daniel recebeu uma carta do sábio. O conteúdo da carta era simples, mas profundo. Você já dominou a arte de controlar seus desejos, Daniel. Lembre-se sempre de que a verdadeira força vem do interior. Quando você alcança o equilíbrio entre os impulsos e a razão, você se torna um mestre de si mesmo. Essas palavras ficaram gravadas em seu coração. Ele sabia que a verdadeira força não estava em resistir ao que é natural, mas em entender e canalizar a energia de maneira que fosse benéfica para sua jornada. Ele havia encontrado o equilíbrio que tanto buscava. Se você gostou dessa história, curta, comente abaixo o que você aprendeu e compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais histórias que podem transformar sua vida.